Foi reprovado? Está atrasado ou abandonou os estudos? Conclua rapidinho. Mude agora para o Supletivo J. Oliveira. É o lugar onde você recupera o tempo perdido. É o pioneiro, é o melhor do mundo. Supletivo J. Oliveira, Aldeota, Centro e Messejana. E aí, turma, beleza? Tudo bem? Estamos chegando para mais uma aula de Química. Desta vez, vamos estar falando sobre as substâncias puras e misturas e vamos estar fazendo também os exercícios, viu? Temos muito o que fazer nessa aula de hoje, preparei com muito carinho e você vai tirar todas as suas dúvidas deixando os comentários aí nos comentários aí do vídeo, tá bom? Vamos para a nossa vinheta. Sem perder muito tempo, como eu sempre venho falando, vamos já estar atento a isso aí, vamos já estar atento a essa nossa aula já voltada para esses assuntos aí relacionados às substâncias puras, às misturas, né? Muito bem, temos muito o que falar sobre isso, vocês já me conhecem, não precisa nem me apresentar novamente, sou o professor Leonardo e o que nos aguarda agora, o que nós temos agora é justamente analisar esse fluxograma de sistemas materiais, né? Olha o que nós temos aí, esse sistema material aí, como ele fica. Observa como fica esse sistema material. E aqui na minha cabeça aqui eu tenho uma mistura heterogênea na minha cabeça. Né? Muito bem. O que a gente tem para analisar aí? O que a gente tem que ver? O que a gente tem que analisar bonitinho isso aí? Veja bem o fluxograma. Deixa eu pegar aqui minha caneta, porque com a minha caneta a gente conversa melhor. Olha só, sistema material, vou aqui grifá-lo, sistema material, e dele saem os sistemas homogêneos e heterogêneos. Vou começar desse lado aqui com o sistema homogêneo, tá bom? Eu estou bem aqui, muito bem, daqui, ó. Sistema homogêneo. Isso é aquela velha situação em que todo mundo sabe, mas na hora que é cobrado uma prova ninguém lembra, né? Então, veja bem, nos sistemas homogêneos ele pode ser dividido em substâncias puras com um único estado físico, né? Com uma única fase de agregação, e as misturas homogêneas também, que também tem um único, né, fase de agregação também das moléculas, né? O que mais é importante a gente saber em relação às substâncias puras? Olha, por que elas são chamadas de substância pura? Na aula anterior eu falei justamente do critério de pureza. E um dos mais comuns quanto a isso aí é justamente a questão de ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Olha só, analisa aqui comigo a substância pura. Olha, que substância pura aqui, ó. Substâncias puras, ela pode ser substância pura simples, ou pode ser uma substância pura composta, né? Vamos analisar cada caso. A substância pura, ela vai apresentar, olha aqui, a substância pura vai apresentar ponto de fusão, ponto de ebulição, composição fixa, densidade, cor, são definidas e constantes, né? Ou seja, apresentam propriedades físicas e químicas constantes. Olha como isso aqui é importante, propriedades físicas e químicas constantes, tá certo? Então, isso aí é um critério de pureza. Por que são chamadas de substância pura? Tá bom? Devido a isso aí, vou repetir. Ponto de fusão e ponto de ebulição, aqui, ponto de fusão e ponto de ebulição, composição, densidade, né, são definidas e constantes. Então, se você tem aí uma substância que tem ponto de fusão, ponto de ebulição, tem também a densidade e tem também a composição fixa, você estará diante de uma substância pura, tá bom? Olha, ainda para frente, nós temos ainda a substância pura simples. Olha aqui como é que fica a substância pura simples. Essa substância pura simples, ela não pode ser decomposta, até porque, olha o segundo item aqui, o que ela diz, esse segundo item? Essa substância, ela vai ser composta por apenas um tipo de elemento. Então, não tem como você decompor isso aí, porque ela já apresenta apenas um elemento na sua composição.
Aqui no caso o H2, que é o hidrogênio molecular, o N2, que é o nitrogênio molecular também, tá certo? Muito bem, então isso é um exemplo aí de substância pura simples, né? Uma substância considerada pura e simples. Sim, pura porque obedece o critério de pureza e simples porque é feita, composta por apenas um tipo de elemento. Já na substância composta, analisa bem aqui a substância composta, ó. Pode sofrer a decomposição, vou até mudar aqui a cor da caneta para destacar, ó. Aqui, ó, pode sofrer, vou mudar aqui a cor da caneta, pode sofrer a decomposição, aqui, ó, tá vendo, ó? Sofrem decomposição, produzindo novas espécies, e nesse segundo item aqui, ó, formada por dois ou mais, ó, dois ou mais tipos de elementos químicos. Olha o exemplo que ele traz aqui, ó, que a gente sempre fala, ó, água, H2O, tá vendo? Então é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio e obedece o critério de pureza, né? A gente sabe que a água, na aula passada nós vimos que a água, ela possui ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, né? Tudo isso ele tem uma constante, é fixo, né? Então, isso lhe confere aquele critério de pureza, por isso, considerados substâncias puras. Do outro lado do fluxograma, nós temos as misturas, né? Ó, olha só as misturas chegando aqui, ó. Temos as misturas, olha aqui a mistura. A mistura, veja bem aqui o que é que eu tenho para dizer aqui para você da mistura. Deixa eu pegar o marca-texto. E na mistura nós vamos ter composição, analisa aqui, ó. Analise aqui comigo. Composição, ponto de fusão, PF, ó, e ou ponto de ebulição são variáveis. Olha aqui o que ele diz, ó. São variáveis, ou seja, não são fixos, né? Isto é, apresentam propriedades variáveis, tá certo? Muito bem. Vamos para o outro caso aqui, ó. A mistura quando homogênea é visualmente uniforme, ou seja, não possui superfície de separação, uma fase, apresenta apenas uma única fase, né? A mistura homogênea, né? Sua densidade e cor variam em diferentes porções e o sistema analisado, né? Sistema analisado. Muito bem, resumindo, nós temos que as propriedades constantes em toda a sua extensão e é monofásica. Exemplo é a água e o sal. Ali é uma mistura homogênea, água e sal, em que você tem aquela mistura e ela tem um aspecto constante, né, ó, em toda a sua extensão. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos conhecer a mistura heterogênea. Apresenta superfície de separação não sendo visualmente uniforme, tá certo? Então veja, ó, ela vai apresentar, o que isso está te dizendo? Ela vai apresentar mais de uma fase, né? Ó, veja bem isso aí, observe bem isso aí, que ela vai estar apresentando mais de uma fase. Então isso aí vai lhe dar esse critério de mistura heterogênea, tá certo? Olha, anota aqui comigo, lê aqui comigo, ó, resumindo, não apresenta todas as propriedades em todos os seus pontos. Ó, aqui, ó, olha, propriedades variáveis em toda a sua extensão, tá bom? Aqui, ó, é polifásica. Exemplo aqui, água e óleo, né? Água e óleo são misturas heterogêneas, possuem polaridades diferentes, não se misturam, né? Um é polar, o outro é apolar. Então fica ali um sobre o outro, né? O mais denso fica embaixo, no caso a água, e o óleo menos denso fica na parte de cima, né? Muito bem aí. Saindo do fluxograma, já entramos aí nos exercícios. Olha o que essa questão nos pede. Analisa bem aqui, ó. Veja comigo, deixa eu pegar minha caneta, muito bem, caneta na mão. Qual das substâncias abaixo apresenta somente substância composta? Substância composta, aqui, ó. Substância composta. Peraí, professor. Peraí, vamos analisar direitinho, vamos ver o que é uma substância composta. Me diga o que é essa substância composta. Nós vimos agora no fluxograma anterior que a substância composta são substâncias que são formadas por mais de um elemento, que podem se decompor.
né? Porque elas são compostas, então ela tem a capacidade de se decompor, de se transformar em outra substância, né? Veja que no item A você tem N2, P4 e H2, só substâncias feitas pelo mesmo elemento, né? Aqui no item C você tem CO, monóxido de carbono, é uma solução composta. No segundo item você tem HE, que é o gás hélio, então aqui já é uma substância pura, então o item B também não confere o que a questão pede. No item C, olha como o item C está bonitinho, ó, CO2, dióxido de carbono, H2O e o CH4, que é o gás metano, né? Então aqui o item C confere o que nós estamos procurando, no caso, as substâncias compostas. Vamos analisar o item D. O item D tem a água, que é uma substância composta. O I2 é o iodo, ele não é uma substância composta, é simples, e o Cl2 também é uma substância simples. Então, esse item também não confere o que ele pede. No item E tem o H2, que é substância simples, tem o O3 também, ozônio, é uma substância simples, e o H2O, que é uma substância composta, mas os outros dois itens condenam o item E. Então, fica como verdadeiro somente substâncias compostas no item C, onde nós verificamos aí CO2, água e o gás metano, tá bom? Respectivamente, CO2, H2O e o CH4. Tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos para mais uma questão, essa questão bem parecida, bem lindinha. Olha a questão como tá bonitinha aí, como aparece para vocês. Isso é uma questão linda para você se deparar com ela, bater de frente mesmo numa prova. Provavelmente eu posso até estar cobrando de vocês uma situação dessa daí, tá bom? Então é bom ir se familiarizando e estar atento justamente a esse tipo de questão. Vamos para frente aqui, deixa a gente analisar o que ela nos pede, o que ela nos cobra. Veja bem, analise comigo. Das alternativas abaixo, a que constitui apenas exemplo de substância, aqui ó, substância simples. Nós sabemos que as substâncias simples são substâncias compostas por apenas um único tipo de elemento. Tu não sabe disso? Claro que sabe, já falamos sobre isso várias vezes. Então fica atento a isso aí. Apenas você tem que distinguir, né, que a substância simples vai estar conferido aí no item que tem apenas um único tipo de elemento. Vamos analisar o item A? Bora! Já está descartado o item A, começa com H2O. Então, H2O é uma substância composta, né? O2 e H2 são substâncias simples, mas o primeiro itemzinho já condena o item A. Analisando o item B, veja bem o item B. O item B ele vai ter o N2, olha, o item B vai ter vou pegar minha caneta de novo. Aqui no item B, ó, vai ter o H2, H2 é uma substância simples, vai ter o O3, o ozônio também é uma substância simples, e o O2, que é um alótropo do O3, ó, é o mesmo elemento formando substâncias diferentes, né? O O3 é o ozônio, o O2 é o oxigênio molecular que nós respiramos, né? Esse oxigênio molecular que irriga nossos pulmões com esse ar que nós respiramos. Bom, muito bem, esse item B está bonitinho, eu vou deixar ele aqui marcado, porque eu sei que ele confere o que a questão pede. Mas isso não impede de ir analisarmos os outros itens. Olha aqui o item C, tem o CH4, já está condenado, H2 também é substância composta, né? Esse H2 aqui é a substância simples, mas já tem aqui H2O e CH4 que condena o item C. No item D nós temos aqui H2O, já condena o item, CH4 também, o N2 é simples, mas o item, como eu já disse anteriormente, já está condenado. E no item E, o fósforo P4, o enxofre 8 e o sulfeto de hidrogênio, que é um composto. Então, quem fica conferido bonitinho, certo dessa questão, é o item B, como já fora marcado, né? Outrora. Muito bem, vamos para frente, temos mais uma situação. Olha que situação legal. Analisa comigo aqui, ó. Veja bem comigo aqui, isso aqui, ó. Aqui, olha para cá. Olhando para cá, aqui em cima das nossas cabeças, tem essa lata. Essa lata ela vai apresentar aí um aspecto
que você observa aí. O que é que tem nela? Nós podemos visualmente, né, no olhômetro, analisar que ela tem o seguinte aspecto. Ela vai ter uma parte líquida, ó, essa parte aqui ela é líquida, você tem o líquido. Você tem essa parte aqui que é sólida, que é o gelo, né, ó. Isso aqui seria o gelo. E tem essa parte aqui também que é sólida, que no caso seria areia, ó, que no fundo, ó, corpo de chão aqui, esse precipitado aqui, ó. Isso aqui seria areia, né, ó, esse amarelo aí. Muito bem. Analisado esses três componentes dentro do sistema, agora vamos ver o que ele pede, o que ele diz, ó, para a gente analisar isso aí. Ó. Veja bem, aqui nesse primeiro item, ele está dizendo que ela possui 3 fases e um componente. Isso não é verdade. Veja que ela tem 3 componentes e não apenas um único componente, como ele diz aqui, ó. Tá certo? Então, ela tem 3 componentes. Tem o gelo, tem a água, tem a areia, né? Aqui ela está dizendo, ó, que são 2 fases e 2 componentes. Você concorda com isso aí? 2 fases eu vou ter aqui, ó. Veja bem, fase líquida da água e a fase sólida. Essa fase sólida com o gelo e com a areia. Tá certo? Então, isso aqui está bonitinho. 2 fases e 2 componentes. Quais são os 2 componentes aqui, professor? Aqui você vai ter o H2O, que é a água. H2O. E você vai ter a areia também. A areia. Né? Lembre-se, note, perceba, atente para o simples fato de que a areia e o gelo estão no estado sólido. Então, são dois componentes diferentes, mas dentro do mesmo, pertencente ao mesmo aspecto, estado físico, né? Já em termos de componente, aqui você tem a água e a areia. Lembre-se que o gelo é a água congelada, tá bom? Então, o componente aqui, você tem 2 componentes, água e areia, e tem apenas 2 fases, que essas 2 fases é justamente a fase líquida e a fase sólida, tá certo? Muito bem. Analisando aqui os outros itens, o que nós temos aqui nos outros itens? Veja bem, ó, 3 fases e 2 componentes, ó, aqui dizendo, ó, 3 fases e 2 componentes, não, aqui a gente tem 2 fases só, né? Fase sólida e fase líquida. E aqui no último item ele diz 3 fases e 3 componentes. Não, nós sabemos que tem apenas 2 fases e tem apenas 2 componentes, que no caso é o que está dito aqui, ó, nesse segundo item aqui, tá vendo? Estou até circulando ele, ó. Muito bem. Temos tecnologia agora para resolver questões que caem em vestibulares cobrando esse tipo de conceito, esse tipo de situação. Vamos analisar. Olha aí essa daí, ó. Olha, confere comigo, analisa essa situação, essa questãozinha linda, para podermos estar concluindo essa nossa aulinha. Essa questão ela vem mesmo para dizer o que você tem que ter de conhecimento em relação ao que estamos falando, para não ter surpresa e não perder questões desse tipo na nossa prova. Olha lá, é uma questão da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, a UFES. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Olha, ele diz que aqui no primeiro item, aqui, ó, você tem óleo, aqui o óleo. Você tem água, tá aqui a água. E você tem gelo, tá aqui o gelo. No item 2, ele diz que tem água gaseificada, está aqui a água com bolhas de gás gaseificada. Você vai ter também o gelo, aqui essa parte branca aqui é o gelo. Né? Aqui no terceiro sistema, nós vamos ter a água salgada, água e sal. Vamos ter o gelo, está aqui o gelo. Vamos ter o óleo, está aqui o óleo. E vamos ter também o granito. Aqui o granito, ó. Um granito. Bom? Muito bem, vamos analisar cada sistema desse, 1, 2 e 3, para ver o que a questão
o item que a gente pode marcar nessa questão, tá bom? De primeira mão, eu vou te dizer que no primeiro sistema, você vai ter fase líquida, fase sólida e fase óleo. Então, no primeiro item, eu já vou marcar o 3. Ó. Aqui tem um 3, no item B também tem um 3, no D tem um 3 e no E tem um 3. Já descartamos o item C. O item C já está fora. Né? No segundo sistema, veja que no segundo sistema nós vamos ter a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Então, aqui nós vamos ter também 3 fases também. Com isso, eu vou ficar com... Aqui no item B tem 3 fases e aqui no item E também tem 3 fases. Já eliminamos aqui o A e o C e o D. Agora nós estamos entre o item B e E para marcar o verdadeiro, o que a questão realmente quer, né? Vamos analisar o terceiro universo, o terceiro sistema, na verdade. O terceiro sistema, ele traz, olha que interessante, ele traz a fase óleo, ele traz a fase sólida, ele traz a fase líquida. Deu meu ponteiro? Fase líquida. E no quartzo, pessoal, ele vai ter 3 componentes aqui no quartzo. Você vai ter aqui feldspalto, né? A mica e o próprio quartzo, tá certo? Então aqui são 6, olha aqui, ó. Item E seria o que confere o que a questão nos pede, tá certo? Então aqui, veja que aqui o granito, ele é formado por feldespato, mica e o quartzo, né? São 3 componentes que formam aqui esse sistema. Tá bom, pessoal? Muito bem. Ficamos por aqui. Desde já agradeço a sua presença, agradeço a sua participação. Deixa nos comentários aí alguma dúvida e até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau.